coisas. Então, fixar a dimensão do φ. Aí, sabendo a dimensão do φ e sabendo que isso aqui é 1 sobre metro, fixa a dimensão do alfa. Aqui, sabendo a dimensão disso que é joule por metro cúbico, fixar a dimensão do ar. Fixou a dimensão do ar, sabe a dimensão do rotacional, tira a dimensão do beta. Aqui é a mesma coisa, sei essa dimensão, sei essa, tira a dimensão do beta limpo. Aqui, eu tenho esse termo aqui está limpo. Então, eu sei a dimensão do B, então posso tirar a dimensão do B. Sabendo a dimensão do B e do tempo, eu tiro a dimensão do A. Aí eu sei a dimensão do φ lá de cima, sei a dimensão do B, tiro a dimensão do B. Então, vocês vão poder fixar todas as dimensões de todos os campos, de todos os parâmetros desse Lagrangiano, depois tirando as equações. Professor, a experiência só para dizer que os parâmetros são diferentes. Esse aqui é um parâmetro dele, só falta aquilo que a gente tem de alfabeto grego. Aí fui mudando um pouquinho, sabe? Mas você pode ter esses parâmetros diferentes e independentes. Agora aqui eu vou ter a seguinte equação. Tem então um sistema com 3 campos se propagando dentro dele, com 3 excitações aí vibrando. Então tem dt2 do φ menos alfa. Agora aqui vai aparecer um Laplaciano ao quadrado. Significa Laplaciano atuando em φ. Menos si divergente de B. E aí aqui eu vou ter uma fonte para esse campo. Esse campo é um campo escalar. Então a fonte dele tem que ser alguma coisa escalar. Essa equação é uma equação escalar. Então vai ter uma fonte pouco. Agora vamos pegar o segundo campo vetorial. Tá? Aí aqui eu vou ter um termo menos beta rotacional e rotacional de A. Menos I rotacional e rotacional de B mais ID igual a uma corrente J. Então, existe uma corrente que está gerando esse campo A. E agora eu tenho o campo B. Rotacional gerar igual uma corrente, vamos dizer aqui, uma corrente J mais. Eu tenho 3 campos e 3 equações de campo. Cada campo está acoplado com uma corrente, alguma fonte que o gera. Como no caso do eletromagnetismo, divergência do E é o ρ. Então, eu tenho uma carga for acoplada à divergência do E. Rotacional do B é o J. Então, aqui eu tenho um campo vetorial. Então, é como se eu tivesse uma densidade de carga, uma corrente J e uma corrente J grande. Então, essa densidade de carga, ela gera um campo, que é o campo φ. Essa corrente, ela gera um campo A. E essa corrente aqui está gerando um campo B. Então, eu tenho essas fontes, ligo essas fontes e essas fontes vão gerar campos dinâmicos. Tá? O que eu vou querer que vocês façam com essa tarefa? 1. Reconstituir o Lagrangiano. Então, buscar qual é o Lagrangiano que deu origem, agora é o problema inverso, aquele lá. Não sai do Lagrangiano, mas vocês conhecem as equações de campo, tirar o Lagrangiano. Problema 2. Tirar a densidade de energia, qual é a energia desse sistema. Vou mostrar para vocês, pegando o caso do eletromagnetismo, como é que a gente tira a energia do sistema. Aí vocês vão se inspirar no caso eletromagnético para fazer isso aí. Por exemplo, só para ter um exemplo bem simples, pegar um campo simples, um campo escalar. Mas naquele famoso campo de Klein-Gauss, se a gente tivesse um campo assim, D2, 1 sobre C ao quadrado, derivada temporal seguida do campo φ.
menos o Laplaciano do campo φ. Mais um parâmetro aqui, que eu vou chamar de μ, vezes o campo φ. E será mais um parâmetro lambda, campo φ3. Isso aqui igual a densidade. Então, mas se eu tivesse essa equação de um campo escalar, esse campo escalar está sendo gerado por uma densidade de carga. Uma densidade de carga gera esse campo. Como é que eu posso ver qual é a energia acumulada por esse campo? Aqui é um tempo, vamos lembrar da lei de Newton. A gente faz, como é que a gente tira energia lá? Se a gente tivesse um campo conservativo, mx, dois pontos, igual a m, x, dois pontos, né, que é a aceleração, igual a menos gradiente de um potencial. Então, nós tivéssemos uma força conservativa. Então, esse tempo aqui é uma derivada segunda. Se eu multiplicar essa equação escalarmente pela velocidade, eu vou ter menos o gradiente do potencial escalar velocidade. Daqui, isso aqui, a derivada primeira, a derivada segunda, isso aqui é a mesma coisa que ddt de 1 meio de m velocidade ao quadrado. Se eu derivar isso aí, vai dar o fator 2 de x pontos, x 2 pontos. Isso aqui é derivado do Lagrange desse potencial em relação a x, vezes dx dt. Então isso aqui é menos, pela regra da cadeia, é menos ddt de d. E aí a gente junta as duas coisas, né? ddt da energia cinética mais a energia potencial igual a zero. Então, eu tirei a função de energia. O que é conservado desse sistema é a energia total. Só para lembrar. Então, o que eu fiz para tirar a energia? Eu tenho uma equação que tem aceleração. Ó, aqui eu tenho uma equação com aceleração. Isso aqui é aceleração do campo. Então, para eu tirar a energia cinética do campo, é interessante eu multiplicar essa equação. Para os preceitos em encaminhamento newtoniano, é interessante multiplicar a aceleração pela velocidade. Okay? Com a aceleração vezes a velocidade, eu pego a derivada temporal da energia cinética. Só estou mostrando isso porque a coisa não é um truque que cai do céu, é um truque, né, que vem da mecânica. Então, se eu multiplicar essa equação toda pela derivada temporal do campo, ou seja, pela velocidade, né, da variação temporal do campo, eu vou ter 1 sobre c ao quadrado, a derivada temporal, se não for marcar assim, vezes a derivada primeira, menos o Laplaciano de φ com, mais mi φ com, mais lambda de 3 φ com, igual a ρ φ com. Então, o primeiro termo está claro. Fica a derivada temporal de 1 sobre 2c ao quadrado de ponto ao quadrado. Se eu derivar essa derivada temporal, vai cancelar o 2 no meio, vai ficar 1 sobre c2. Φ ponto, φ 2 pontos. Esse termo aqui é menos óbvio. Esse termo aqui é o Laplaciano de φ vezes φ ponto. Vamos mexer nele da seguinte maneira. Isso aqui é derivada em i, derivada em relação a x do φ, vezes φ ponto. Tá? Laplaciano vezes φ ponto. Posso escrever essa equação assim: di de di φ ponto menos di φ ponto. O truque sempre. Escrevi o produto, uma derivada, um objeto, por outro, da derivada do produto. Então, quando eu derivar esse di, esse DO, tá? di de φ vezes φ ponto, que é o termo que eu tenho aqui. Mas aí eu vou produzir um termo espúrio, que é a derivada atuando aqui, que aí eu subtraio aqui para cancelar. Então, estou diante de uma identidade, de uma igualdade. Então, esse termo aqui, ele já ficou sendo o quê? Gradiente do gradiente de φ ponto. Então, esse termo aqui eu posso escrever menos gradiente, não, menos divergência do gradiente de φ ponto vezes gradiente de φ. E esse termo aqui, ele ficou assim: derivada gradiente de φ
derivada temporal, gradiente de φ. Eu posso trocar, isso aqui é DI, DT, φ, eu posso botar DT, DI, φ. Mas aí fica claro que isso aqui para nós é um meio, é derivada temporal de um meio do DI, φ, DI, φ. Se eu desenvolver esse termo aqui, vai ficar derivada temporal desse vezes esse, mais esse derivada temporal desse. Os dois termos são iguais. Cancela o fator 2, dá isso aqui. Então, esse termo aqui, eu posso escrever como sendo, vai ficar mais derivada temporal de um meio do gradiente de φ, escalar gradiente de φ, da gradiente de φ ao quadrado. Esse termo aqui eu posso escrever como sendo ddt de μ sobre 2, φ2. 2, cancela, μ, φ, ficou. E esse termo aqui nós podemos escrever como sendo ddt de lambda sobre 4, φ4. Igual a por φ4. Se eu derivar isso aqui, vai ficar 4, cancela, lambda, φ3, φ4. Então a gente ganhou uma equação que é bem típica da equação de continuidade. O que é uma equação de continuidade? É a derivada temporal de uma densidade mais a divergência de uma corrente. Isso aqui deveria expressar uma lei de conservação, uma equação de continuidade. A derivada, uma densidade e a sua associada à corrente. Quer dizer, o que eu perco, vamos dizer, em objeto acumulado, essa densidade é a densidade de alguma coisa. Então, essa grandeza, né, que pode estar crescendo ou diminuindo dentro de um volume, ela cresce ou diminui se houver um fluxo entrante ou um fluxo de saída da corrente associada a essa grandeza. É uma equação típica de continuidade da massa, da carga. Aqui eu tenho uma equação de continuidade. Vamos lá, vou escrever o que eu tenho aqui. Vamos juntar todas as leis. Então, dessa equação de campo, nós estamos fazendo exatamente o análogo, né, da força conservativa na mecânica. Derivada, quer dizer, energia total. Então ficou derivada temporal. Então, da energia cinética do campo, 1 sobre 2, C2, que ponto ao quadrado. Esse aqui é o campo de energia cinética. Aí agora apareceu esse termo aqui, ó. Mais um meio do gradiente de φ ao quadrado. Mais uma energia que apareceu, a energia do gradiente. Aqui mais um termo, mais um meio de μ, φ ao quadrado. E aqui mais um termo, mais lambda sobre 4, φ4. Isso tudo aqui juntou. Agora eu tenho uma divergência aqui. Mais a divergência de menos um ponto gradiente de φ. Saiu aqui. Isso igual a rho vezes φ. Vamos analisar então o que nós temos aqui. Se não houver essa densidade externa de carga, não houver o φ, o campo estiver livre, né? Como se eu tivesse as equações de Maxwell livre do vapor, não tem lado direito, não tem fonte. Se esse termo aqui for zero, a gente está diante exatamente de uma equação de conservação, uma equação de continuidade. A derivada temporal de uma densidade e a divergência de uma corrente. Isso daria uma equação de continuidade para nós. Daria não, dá uma equação de continuidade para nós. E aqui eu estou vendo, isso aqui é tipicamente uma energia cinética. E isso aqui é tipicamente uma energia potencial. Então isso aqui está me dando a energia total do sistema, que é positiva. Esse termo é quadrático, esse termo é quadrático. Se esse μ for positivo, esse termo é quadrático. E se esse lambda for positivo, esse termo é quadrático. Isso aqui é exatamente o potencial de Higgs, né? Exatamente o potencial. Então, eu estou falando exatamente do campo de Higgs. Então a gente está olhando, né, qual é a energia acumulada pelo campo. Então a energia do campo é essa, isso aqui, claro. Se o meu campo se propaga, né, a energia se propaga, esse campo transporta energia, portanto, ele também vai exercer, se passar por meio, ele vai ter uma seção transversa, onde ele vai exercer pressão de radiação. Então isso aqui é o vetor de point, que seria o vetor de densidade de momento. Então eu tenho a energia no momento. Então isso aqui seria o vetor de point associado ao campo de Higgs. Então a densidade de energia, eu vou chamar de ρ, para não confundir com esse ρ aqui, vamos chamar de densidade 1
de energia vai ser essa grandeza toda aqui, 1 sobre 2, C2 é energia cinética, mais a energia do gradiente, mais a energia de potencial. E o vetor de Point, que vai estar transportando o momento dessa radiação, é esse cara aqui, a derivada temporal do campo, vezes o próprio gradiente do campo. De fato, olha só, se a gente pegar uma onda plana, isso aqui, o gradiente do fio vai dar o K. Então, quer dizer, essa onda, ela está transportando o momento ao longo da direção do vetor de Point, ele está alinhado com a direção de movimento, diferente do vetor de Point do campo eletromagnético. O campo eletromagnético, se vocês lembrarem, o vetor de Point é 1 sobre μ0, é vetor B. E aí, para a onda plana, é vetor B da K. Então, o vetor de Point está na direção K, mas ele é ortogonal a E e B. Então, quer dizer, o campo elétrico e o campo magnético estão aqui, a onda está fluindo para cá, com esse vetor de onda, e com esse momento. Quer dizer, o momento da onda, a propagação é ortogonal à direção de movimento. Aqui não. O vetor de Point, o momento está fluindo na direção do gradiente. Esse campo é um campo escalar, então esse campo é um campo longitudinal. Ele não é um campo transverso, é uma onda tipo onda de pressão, tipo uma onda longitudinal. A propagação, a perturbação está na direção do movimento, diferente desse campo. Mas eu só estou querendo chamar a atenção de que, olhando para a equação de movimento, vocês podem tirar a energia. Então, vocês vão ter que fazer aqui, vai ser a mesma coisa. Aqui está a aceleração do campo A. Então, multiplica essa equação toda por φ ponto. Aqui está a aceleração do campo vetorial A. Multiplica essa equação toda aqui escalarmente pela derivada temporal do A. E aqui está a aceleração do D. Multiplica essa equação aqui pela velocidade do T. Então, multiplicando essas equações aqui, vocês vão começar a coletar erros que vão assumir aquela forma de uma equação de continuidade. Então, vocês vão conseguir extrair desse campo aqui como fica a energia. Agora, quando eu coloco esse termo aqui, esse é um termo dissipativo, pode ser um termo dissipativo. O que está acontecendo? A energia e o momento, o balanço de energia e momento não está zerando. Então está significando que tem esse desbalanceamento que é gerado por essa interação. Então, esse campo, a derivada temporal desse campo, a velocidade desse campo, está acoplada com essa carga, com essa densidade. E isso aqui ou está dando energia para o sistema, ou está retirando energia para o sistema. Quer dizer, isso mais isso dá zero. Então, ou a energia está crescendo, ou a energia está diminuindo. Então, está havendo uma troca de energia do meu campo com essa fonte. Então, essa fonte pode estar jogando energia no sistema ou pode estar retirando energia do sistema, depende do sinal desse tempo, se ele for positivo ou não. Então, aqui vocês vão fazer a mesma coisa, só que aqui vocês vão começar a ter a mesma coisa. Vocês vão ter que o termo JA ponto, então aqui vocês vai aparecer algum termo que é tipo, pode aparecer tipo efeito Joule. No campo eletromagnético, eu vou acabar, tá, gente? Voltar agora para o eletromagnetismo para ver a semelhança. Pessoal, mas esse termo desse termo, oi? esse partido, como é que foi tudo na energia? A energia, quer dizer, oi? Tem um termo desse partido, como é que vai ter energia? Quer dizer, a energia ela não é constante. Então, quer dizer, imagina dizer, no instante T igual a zero, você tem energia, o campo entra nessa região onde ele encontra essa densidade, ele pode perder ou ganhar energia. Você vai saber a forma do Rho para poder determinar quanta energia ganhou ou perdeu. Eu não sei quem é o Rho em si, mas se eu souber quem é o Rho, eu integro em D3x, eu posso saber qual é. Pela densidade de energia, eu posso saber qual é a energia que entrou em seu positivo, certo? Mas ela não é constante. Vai, né? Vamos lá, então, pegar as equações de Marx. Rapidinho, assim, que é rápido. Vamos lá. Então aqui eu tenho derivada temporal do D, derivada temporal do E.
Então, vou pegar essa equação aqui, multiplica escalarmente por B. A rotacional de A escalar B igual a menos ddt B escalar B. Pego essa equação aqui e multiplico por E. Rotacional de B escalar B. C ao quadrado então esse termo aqui fica claro para nós que é menos ddt de meio de V2. Esse termo aqui é um ddt sobre 2c ao quadrado, né, de derivada. Esse termo aqui vai ficar dv ponto, ele vai simplificar E ponto, menos um fator do C, né? Muito bem. E aí a gente pode agora, eu quero contabilizar a energia. Então, campo ao quadrado. Aqui tá o gradiente de fio ddt do ar. Então, as velocidades estão dentro do campo elétrico. Quando eu levar isso ao quadrado, isso aqui está contabilizando a energia cinética do ponto de vista do potencial. E aqui tem um rotacional de A ao quadrado. Está contabilizando também a energia devido ao campo A no seu uniforme, devido ao rotacional. Então, eu vou somar, vou pegar essa equação mais, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar essa equação aqui por menos, para ficar mais aqui, e aqui multiplicar por menos. Aí a gente soma essas duas equações. Então, do lado esquerdo, nós vamos ter rotacional menos rotacional de E escalar B. E do lado direito, mais rotacional de B escalar B. Aqui eu vou ter esse cara somado com esse, derivado temporal, sobre C ao quadrado é 2, mais meio de 2. E aí mais um zero. Essa equação que eu multipliquei por zero. Vou somar, essa mais zero, J escalar B. O que eu tenho que mexer? Deixa eu parar. Isso aqui é por álgebra vetorial rapidinho. Isso aqui é rotacional de E escalar B. Então, isso aqui é menos epsilon I JK. Rotacional de DJ escalar B. B. E o outro termo é rotacional de B. Escalar B. Então vamos lá, vou pegar essa derivada aqui, jogar para cá, menos, derivada menos epsilon IJK, DJ, EK, B. Aí agora eu vou ter que somar mais epsilon IJK, EK, DJ, B. Então fiz isso aqui. Peguei a derivada do produto, então, a derivada do primeiro vezes esse, aí gerou esse termo indesejado, que eu subtraí para deixar isso aqui. Isso aqui é igual a essa linha. Essa linha eu vou fazer a mesma coisa, mas é IJK, DJ, DK, e aí menos IJK. Menos epsilon JK, DJ, DK, DJ. Então, esse termo aqui está dando para nós, então você está uma carinha boa, né? Tipo, a gente está querendo buscar uma equação de continuidade. Né? Então, vamos ver o que eu poderia até parar por aqui, porque aqui o DJ até não tinha pensado, se a gente pagar isso aqui, acho que vamos fazer isso. Trabalhei só a primeira linha. Escrevi a primeira linha, ó, menos rotacional de E escalar B, mais rotacional de B escalar E. Aí trabalhei esse termo aqui. E aí temos que somar esse cara. Esse cara eu não mexi. Mais epsilon IJK, DJ, DK. Vou botar o E na frente. E aí o DJ, DK. Bom, olha só, esse termo aqui está com campo elétrico livre e a derivada está com campo magnético. Os índices estão saturados, ó, I com I, J com J, K com K.
Então, todos esses itens eu posso renomear aqui. Por exemplo, aqui eu tenho BJ do BI, aqui eu tenho BJ do BK. Então, eu vou chamar o K de I e vou chamar o I de K. Eu tenho que ficar bem parecido com isso. KK, BJ, BI, BJ, BI. Vamos só mexer no ET. IJK. Trago esse I para cá. Dá 2 passos, não acontece nada. JK é KJ. O sinal menos. Então, esse termo aqui cancela isso. E aí a gente ganhou um termo de divergência. Isso aqui é menos DJ de Epsilon IJK TK I. Vamos fazer o seguinte. KI. Vamos botar assim. KI. Vou trazer o K para frente. Não acontece nada. KI. Então isso aqui é E vetor E componente J. Então isso aqui dá divergência, menos divergência gera vetor E. Então esse termo aqui dá menos a divergência gera vetor E. Igual a DDT. Então isso aqui. Então vamos lá. Então, eu jogo tudo do lado direito. Pode ficar. Derivada temporal de 1 sobre 2 C2 é 2 mais 1 meio de D2. Mais divergência de R vetor B. Se não lembrar, os vetores de ponte já está começando a aparecer. E aí joga esse cara para o lado de cá, para poder ficar do lado de homogêneo. Menos de 0. Vai para o sinal. Esse aqui vem para cá com o sinal positivo, esse aqui vai para lá com o sinal negativo. Divide tudo por μ0. Então, C2 por μ0 embaixo é uma coisa que está com 0 em cima. Então, a gente já conhece lá do eletromagnetismo, a densidade de energia elétrica, mais a densidade de energia magnética, isso aqui dá joule por metro cúbico, joule por metro cúbico. Isso aqui é o vetor de Point, né? Então é E vetor B sobre μ0, que dá a direção de propagação, dá o momento. E aqui é aquele termo dissipativo, quer dizer, é o termo que faz a dissipação do campo elétrico à corrente. Então, se houver corrente externa, não houver a equação de conservação, a energia e o momento se balançam. Se houver essa corrente externa, esse termo aqui, muitas vezes, né, ele é identificado, se estiver falando de um condutor, onde J é a condutividade vezes o campo elétrico, isso aqui dá menos sigma é 2, ou seja, dá uma densidade negativa. Então, o meu sistema está perdendo energia por conta da dissipação do campo elétrico com essa corrente, se for um condutor. Então, é aquela que chamava de efeito Joule, né? Que é o que dá a resistividade, né? A perda de energia por causa da resistência. Então, a gente tirou daqui a densidade de energia. Então, o que eu fiz basicamente? Eu fiz o que eu tenho que fazer lá. Eu multipliquei cada campo. Aqui eu já tinha a equação de Marx, ela não é de segunda ordem. Eu não tenho aceleração do campo B. Eu tenho aceleração do campo A. Aqui no rotacional, né? No DDT, aqui dentro é DDT, DADT. Então aqui tem uma derivada temporal segundo. Então, o que eu faço? Porque eu já tenho a velocidade, então eu multiplico pelo campo. Aqui nós temos a aceleração. Então a gente multiplica pela velocidade. Então, trabalhando isso aqui, da mesma forma que nós trabalhamos aquilo ali, vocês vão ter uma equação de continuidade que vai ter derivada temporal de uma densidade de energia mais a divergência de alguma coisa que a gente vai associar com a densidade de momento. E aqui a gente vai ter, vamos dizer, termos de fonte, né? Quer dizer, aqui a gente vai ter termos de interação fonte-quente, que podem ser dissipativos ou não, dependendo, né? Se essa energia, se essa densidade que vai aparecer do lado direito é positiva ou negativa, dependendo da situação. Mas se não houver correntes externas, em cargas externas, eu vou ter uma lei de conservação. Então daqui a gente lê a energia e daqui a gente vê o momento. Aí a outra tarefa que eu vou pedir para vocês é, a partir do momento, vocês vão tirar um momento aqui. Quem sabe o momento sabe qual é a derivada temporal
pode tirar a derivada temporal daquilo que vai ser o vetor de point. Vamos chamar isso aqui o vetor de point desse sistema. Então, a derivada temporal, o vetor de point dá um momento. A derivada temporal do momento vai dar a força. Então, se vocês pegarem, identificarem quem é esse cara, e depois tirarem a derivada temporal, é exatamente o exercício que a gente faz aqui no caso do eletromagnetismo. A gente tira a derivada temporal do vetor de point. DDT é vetor B sobre um zero. Se a gente tira a derivada temporal disso, o que eu uso? DDT do E, eu uso equação de Ampère-Marx. DDT do B, eu uso Faraday-Lenz. Eu vou tirar dessa equação aqui uma equação de força. A derivada temporal do momento. Mais, vai aparecer aqui uma densidade aqui de chamar tensor de tensões. Vai ser igual a força de Lorentz. Rho vezes E, mais P, mais J. Então, quem quiser esse exercício, ele pega o vetor de point do caso eletromagnético, deriva em relação ao tempo, usa as equações de Marx, DT vezes D mais E vezes dBdt, substitui DT pelas equações de Marx, dBdt pelas equações de Marx, vocês vão gerar uma equação tipo, aí vocês vão poder fazer aquelas truquezinhos das derivadas, vai aparecer a divergência de alguma coisa, que é o que a gente interpreta como tensor de cesariamento, tensor de tensões, e aí aqui a derivada no momento, dPdt é força. O que a gente vai ganhar aqui vai ser a força que o meu campo vai exercer sobre a densidade de carga e a densidade de corrente que estiver circulando. Quer dizer, quando esses campos entrarem aqui, vai gerar uma interação e essa interação vai ter uma densidade de força do campo. Quer dizer, a gente vai estar jogando para o campo agora a noção de força. Certo? Vocês podem fazer. Esse exercício é bem conhecido, né? No caso de eletromagnetismo, tem os livros de eletromagnetismo, e aí vocês podem transportar para aquela situação. Certo? Bom, então ficam essas tarefas por aí, e na aula seguinte nós vamos começar a trabalhar um pouquinho mais no espaço microscópico, e vamos trabalhar essas mesmas discussões em termos covariantes, e aí vamos começar a trabalhar um pouquinho de funções de Green. Por exemplo, aqui vai sair tirar as funções de Green desse campo. Vai ter um problema algébrico bem interessante que vocês vão aprender algumas coisas. Então, vou mexer um pouco também com essa noção de função de Green para esses campos que estão acoplados. Geralmente, a gente pega os livros, né? Assim, a função de Green do campo eletromagnético é só resolver uma equaçãozinha de D'Alembert, uma coisa imediata. Aqui, nós temos os campos todos misturados. Então, a gente vai ter uma função de Green matricial. A função de Green vai deixar de ser um objeto único, né? No caso do eletromagnetismo, a gente simplesmente tem isso aqui, D'Alembertiano da função de Green é igual à função delta. Então, essa é a equação que dá a função de Green do eletromagnetismo. Dá essa função de g de x menos x', vamos integrar o V4K, 1 sobre K2, Kx menos ΔT. E aí a gente bota aquelas prescrições aqui de mais ou menos IK0 para poder, K0, para poder tirar a avançada e a retardada. Mas a função é muito simples, porque ela simplesmente se reduz a inverter o D'Alembertiano. Aqui não. Aqui eu vou ter uma função de Green completamente misturada. Os campos se comunicam. Então as funções de Green vão se comunicar também. Então a gente vai generalizar a noção de função de Green para a noção de função de Green oficial. Certo? A gente vai trabalhar com isso na aula de isso aqui eu já suponho saber pela graduação. Quer dizer, a função de Green é uma coisa que está no Jackson, até o Jackson tem. Então está bem os livros, isso aí. Mas aí agora vou fazer coisa mais forte. Bom, então bom trabalho para vocês. As tarefas, como eu falei, façam. Se tiverem dúvida, me procurem. Mas não precisa fazer mesmo.